A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos no Salmo 125. E desse salmo, meus queridos, tão pequeno, 5 versículos, o salmista vai explorar algumas coisas importantes, mas eu acho que eu quero destacar duas. É a confiança que nós temos em Deus e o quanto nós cremos que Ele nos protege. Eu penso que essas duas são duas coisas boas para nós meditarmos esse salmo. Porque o salmista vai falar um pouquinho sobre isso, em apenas 5 versículos. Então vamos começar a leitura e nós vamos ler, meditar e aplicar para as nossas vidas. Vamos lá. Versículo de número 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Façamos uma pausa. Então o salmista começa a falar a respeito da firmeza da nossa confiança. Quando nós confiamos no Senhor, assim como o Monte Sião, ele é inabalável, né? Ele não se pode abalar, ele permanece. Assim também são aqueles que confiam no Senhor. Portanto, o salmista ele abre, né, essa adoração, né, esse louvor, esse cântico de peregrinação, declarando que confiar no Senhor não é em vão. Que aqueles que colocam a sua confiança, a sua fé em Deus, podem ficar seguros, assim como o monte está lá, inabalável, ele não se move, ele está lá firme, assim também aqueles que decidem colocar a sua confiança no Senhor, estes também não se abalarão. E olha que interessante, o salmista vai usar aquilo que é visível aos olhos das pessoas, para que as pessoas olhassem e pensassem realmente, assim como o monte não se abala, assim também, se eu confiar no Senhor, eu não vou me abalar, eu não vou estremecer, eu não vou cair, né? A minha fé não será em vão. Versículo 2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Pausa aqui. Da mesma maneira, agora o salmista vai falar a respeito da proteção de Deus. Então, no versículo 1, ele falou do nosso relacionamento de nós para com Deus. Quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor, a gente não precisa temer. A nossa confiança está na rocha eterna, né? A nossa confiança faz com que nós sejamos inabaláveis, assim como o Monte Sião. E no versículo 2, ele vai falar a respeito da proteção de Deus para com o povo. Então, agora não é a gente confiando em Deus, mas é Deus protegendo a gente, né? E qual que é a figura que ele usa? Bom, ele vai comparar essa proteção que o Senhor tem com o seu povo com os montes que cercam Jerusalém. Os montes, eles não saem de Jerusalém, eles não saem de perto de Jerusalém, vamos falar dessa maneira, do dia para a noite, né? Os montes de Jerusalém estavam lá, e ele vai dizer, desde agora e para sempre, fazendo uma comparação com a proteção que o Senhor tem em relação ao seu povo. Ou seja, qual era a mensagem que o salmista queria dizer para o povo? A proteção do Senhor não sai do seu entorno. Vocês estão protegidos pelo Senhor. Ele cuida de vocês. Ele não foi em lugar nenhum, né? E no versículo 13 ele vai dizer assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Então, olha só, acho que o versículo 13, ele mostra pra gente o motivo pelo qual o salmista estava falando a respeito da confiança do povo para com Deus, fazê-los com que eles fossem inabaláveis, e da proteção do Senhor para com o seu povo ser algo que, vamos dizer assim, não se move, permanece para sempre. Por quê? Porque havia um cetro. Quando fala de cetro, está falando de poder, de autoridade, ou seja, havia, né, autoridades ímpias, né, que tentavam contra o povo. E aqui no versículo 13 ele vai dizer que o cetro dos ímpios não ia prevalecer na terra dada aos justos, ou seja, como se os inimigos tentassem, né, atentassem contra a segurança do povo de Deus na sua terra. E aí, o versículo 4 e o versículo 5, pessoal, é tipo uma oração. Preste atenção. Aquilo que ele está falando no versículo 1, 2 e 3, vamos dizer assim, se dirigindo ao povo. Agora, ele vai falar diretamente com o Senhor. Veja o versículo 4. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel.
Então, o salmista, nesses 5 versículos, de maneira muito breve, mas também muito profunda, vai falar a respeito da nossa confiança, né, da confiança do povo, que eles podiam ter paz em Deus, sabendo que o Senhor, ele iria fazer o quê? Né? De acordo com a oração que ele falou nos últimos 2 versículos, tratar com bondade aqueles que buscavam o Senhor e executar justiça e juízo contra aqueles que decidissem se comportar de maneira orgulhosa, de maneira má com o seu povo. E o Salmo, queridos, como eu falei a princípio, embora seja muito curtinho, ele traz para nós algo muito interessante de pensar. Porque quando a gente olha para a história do povo de Israel, a gente vê que em alguns momentos eles foram afligidos por inimigos. Em algumas batalhas, quando eles não estavam caminhando debaixo da vontade do Senhor, quando eles estavam andando em desobediência, muitas vezes eles foram para guerras ou tiveram situações em que eles perderam. Quando eles se consertavam com Deus e caminhavam com o Senhor dava vitória. Mas quando eles estavam agindo e andando na sua própria força, em desobediência, eles eram abatidos, eles eram mortos, os exércitos sofriam destruição. Ou seja, na nossa vida, de certa maneira, eu penso que nós podemos aplicar isso também, né? Se nós estivermos caminhando com o Senhor e colocando a nossa vida diante de Deus, trazendo à existência na nossa vida a palavra do Senhor, buscando fazer as coisas como agrada o coração de Deus, confiando no Senhor, nós podemos ter paz. Eu acho que a falta de paz, queridos, vem quando nós sabemos que estamos semeando diferente daquilo que Deus gostaria que nós semeássemos e ainda por cima queremos que Deus nos ajude com a colheita. Né? É muito estranho, né? A gente querer semear uma semente diferente daquela que Deus nos mandou semear e querer que o Senhor nos ajude com a colheita. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem dificuldade de confiar em Deus, e talvez para você que confia em Deus, você escutar eu falando uma coisa dessa pode parecer até estranho, né? Mas talvez existam pessoas que tenham dificuldade de confiar em Deus, porque em algum momento de suas vidas elas sofreram perdas, ou elas foram, vamos dizer assim, foram tomadas de surpresas ruins, né? Sofreram a ação negativa de algumas pessoas que não estavam caminhando com Deus. E talvez você tenha lá no seu coração aquela sensação de, eu confio em Deus, mas, não sei. Eu acho que às vezes algumas coisas ruins acontecem comigo porque Deus tem tanta gente para cuidar e por isso, vamos dizer assim, escapa dos dedos dele. Eu não sei se alguém de vocês que está aqui me ouvindo tem um pensamento desse tipo. Eu quero dizer para você que Deus ama você e que você não está escondido no meio da multidão, né? Eu entendo que várias vezes a gente possa passar por situações, né? Que pessoas, né? Não Deus, mas pessoas prepararam contra as nossas vidas e nós estamos num momento em que não estamos ali perguntando para o Senhor, ouvindo a voz dele, somos enredados em situações que nos trazem somente tristeza, mas eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor, ele não faz nada sem avisar os seus servos, os profetas. O Senhor fala conosco através da palavra, o Senhor fala conosco através do Espírito Santo, o Senhor abre os nossos olhos para ver quando nós estamos pensando uma coisa que não é a verdade, e tudo que a gente precisa fazer para entender o que Deus está dizendo é parar para escutá-lo. Então, se algum dia você confiou no Senhor, ou você acha que você confiou e você teve atitudes que te trouxeram algum tipo de perda, e hoje quando eu leio, né, um versículo como esse versículo 1, né, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Quando eu leio um versículo como esse, você pensa, Rita, eu não sei, eu já não confio mais em Deus, eu falo que eu confio, mas eu fico segurando na minha mão a cordinha, sabe? Deus, eu confio em ti, mas eu estou segurando a situação na minha mão. Eu quero convidar você hoje a conversar com o Senhor sobre isso. Assim que você terminar de ouvir esse podcast, vai falar com Deus. Fala, Pai, tua palavra fala. Vai falar com Deus assim, fala para o Pai. Fala, Pai, tua palavra fala que aqueles que confiam no Senhor não vão ser abalados. Não vão ser abalados. E, Senhor, teve uma vez que eu confiei em ti e as coisas deram errado e eu me abalei. E desde aquele momento, Senhor, tem sido difícil para mim caminhar em fé, porque todas as vezes que eu me lembro daquela situação, eu fico com a impressão de que coisas ruins vão acontecer comigo. Fala com o Senhor. Hoje, entre em concerto com o Senhor. Abre o teu coração. Sabe por quê?
porque Deus pode falar com você especificamente a respeito desse acontecimento. Você pode orar. Realmente separe um tempo e fale com o Senhor, né? E incline os seus ouvidos para estar atentos àquilo que Deus vai falar na sua mente, no seu coração. Sabe por quê, queridos? Porque Ele te ama. E Ele realmente está, né? Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Tinha uma canção antiga que falava isso, né? Uma adoração antiga, que é o versículo 2. Então, confie no Senhor. Ele te protege, Ele cuida de você. Ele te ama, ele está desejoso de ouvir você compartilhar os seus sonhos. O Senhor se agrada quando você ora, quando você intercede, né? Pai, queria comprar tal coisa. Senhor, eu tenho um sonho. Eu estava falando com uma irmã, que eu não vou dar o nome dela aqui, porque eu não pedi permissão para ela, mas ela quando faz as suas orações, ela costuma escrever as orações, e ela mostrou para mim uma anotação dela, e ela há um tempo atrás tinha pedido algo para Deus. Mas sabe aquelas coisas, meus irmãos, que a gente pede para Deus? E para Deus não há impossíveis, mas para a gente, fazendo 1 mais 1 é 2, né? 1 mais 1 não é 5, né? Então, quando Deus faz esses milagres, a gente percebe que a matemática, ela fica, né, totalmente, né? A conta não fecha, o número não bate. E essa minha irmã estava compartilhando comigo como ela pediu algo para o Senhor, ela disse que ela gostaria de algo. Ai, Senhor, eu queria tanto isso. E ontem ela estava testemunhando para mim, né? Falando a respeito do fato de que Deus trouxe essa resposta de maneira miraculosa. Então a gente vê que os que confiam no Senhor, os que não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não pecam, não, elas vivem se arrependendo, elas vivem buscando a palavra, elas vivem buscando parecer-se com o Senhor, mas elas são apenas, né, nada mais do que corações dispostos, né, corações inclinados ao Senhor e desejosos de viver a vontade de Deus nas suas vidas. Então eu termino a meditação desse salmo apaixonada e pedindo que em nome de Jesus, se alguém de vocês que está me ouvindo tem tido dificuldade de confiar no Senhor, que você possa falar com o Senhor em oração hoje e que você, a partir de hoje, volte a confiar no Senhor, sabendo que a sua vida está debaixo dos olhos daquele que é o Criador dos céus e da terra. E Ele te ama como nunca ninguém te amou e nunca ninguém vai te amar. Ele te ama muito. Você é especial para Deus. Deus abençoe muito você. Até amanhã, se o bom Deus permitir. Amanhã nós vamos meditar no Salmo 126. Um grande abraço.